Bom dia a todos, que a graça de Deus esteja conosco. Vamos dar início à nossa reunião, como estamos fazendo hoje aqui dentro da nossa casa, mas com a presença dos amigos espirituais aqui conosco, encarnados e desencarnados, todos juntos. Para não perder o costume, nós temos sempre alguns avisos. Um aviso importante é que às terças-feiras, das 10 às 11 horas da manhã e quinta-feira, das 16 às 17 horas, está funcionando a livraria e a biblioteca. Quem quiser comprar livro, que inclusive ajuda, e pegar algum livro para ler, que nessa é bom, para refletir, botar nossas leituras em dia, estamos funcionando dentro desses horários. Terças 10 às 11 e quinta 16 às 17. Não se preocupem, as pessoas não entram na casa, pedem da portaria e a Casa Chaves pega os livros e trazem e entregam, e as pessoas levam, leem ou compram como quiser. Nós temos também nossos cursos online funcionando aí. Quem quiser, visite a nossa página. Nós temos 25 aulas por semana. Vale a pena para continuar estudando, se reciclando, principalmente nesses momentos em que estamos passando. Momento de reflexão, momento de buscar algo para compreender tudo isso. Vamos fazer nossa prece, fazer nossa oração, pedindo a Deus, nossos amigos espirituais, que possamos estar reflexivos e voltados para este momento. Vamos intuir nosso querido amigo Gustavo Gutz, que trará reflexões para o estudo dessa manhã de hoje. Assim seja, graças a Deus. Gustavo conosco. Obrigado, Bira. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, o amigo permanente de nossas vidas, esteja conosco agora e sempre. O evangelista Mateus narra que certa feita Jesus, como de costume, estava na beira do lago de Genezaré, e como a multidão se acumulava em torno dele, para que ele pudesse ser melhor visto pelas pessoas, ele sobe num pequeno barco, na beira do mar, e começa a falar para aquelas pessoas. E ele começa dizendo assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Vieram as aves e as comeram. Uma outra parte das sementes caiu sobre um terreno rochoso, com pedras. Como não havia muita terra, as sementes logo brotaram. Porém, por falta de terra, o sol as ressecou, as queimou e elas logo se foram. Uma outra parte das sementes caiu em um terreno com espinheiros. Logo os espinheiros cresceram e sufocaram aquelas plantas que nasciam. E uma outra parte da semente caiu no terreno bom, no terreno fértil. E essas cresceram e frutificaram. E deram frutos por 30, por 60, por 100. Que ouça aqueles que têm ouvido de ouvir. Essa é uma passagem muito bonita. É narrada no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Os três evangelistas, só João não a narra. Esses três evangelistas narram a chamada parábola do semeador, que é a única parábola que Jesus explica. Provavelmente os apóstolos ficaram, e aqueles ali que ouviam, ficaram tão curiosos nessa metáfora que Jesus cria, falando de Deus e falando da relação de Deus conosco no nosso processo de crescimento,
no nosso processo de aprendizado, porque é disso que a parábola trata. A parábola trata da nossa relação com a vida, com o Senhor da vida, no processo de aprendizado, no processo de crescimento. Mas os apóstolos provavelmente ficaram tão encasquetados, né? Essa palavra eu acho que não existe não, acabei de criar, mas ficaram tão ensimesmados, ficaram pensando tanto nessa parábola que começam a perguntar a Jesus sobre ela, e Jesus logo a seguida explica para os apóstolos o que significava essa parábola, né? Quem é o semeador? Porque tem 3 elementos básicos nessa parábola: o semeador, a semente e os solos, né? São 4 tipos de solos. Ora, o semeador, talvez essa seja a mais óbvia da gente enxergar. O semeador é o Senhor da vida. O semeador é Deus, é nosso Criador. Ele é representado na figura do semeador, o Senhor da vida, Deus. As sementes são aquelas oportunidades. As sementes são as ocasiões da vida. Que da hora que a gente acorda, a hora que a gente acorda, elas são incessantes. Variadas, os mais variados tipos. E o terceiro elemento, os solos, ao contrário do que às vezes nós pensamos, os solos não são as pessoas. Por que os solos não são as pessoas? Porque tem momentos, ou tem situações, ou tem oportunidades em que eu sou como aquele terreno à beira do caminho. A oportunidade chega, eu sequer olho para ela, ignoro e ela passa. Tem momentos em que eu sou aquele solo com pedras, rochoso, que tem pouca areia. A oportunidade chega, eu super empolgado abraço ela, mas na primeira dificuldade eu a abandono. Tem momentos em que eu sou aquele solo fértil, porém, onde os espinhos crescem. A oportunidade chega e são tantas as minhas críticas e o meu olhar reprovador para ela, que ela não vai adiante. E tem momentos em que eu sou o terreno fértil. As oportunidades chegam e eu dou multiplicação a elas. Nenhum de nós é um ser binário, né? A gente vive num mundo muito acostumado a achar que a gente ou é bom ou é mal, ou é certo ou é errado. Nós não somos seres binários. Nós somos muito mais complexos do que isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a parábola do semeador na ótica de oportunidades da vida. Nesse momento que a gente vive de pandemia, de isolamento, em que muitas pessoas, sim, precisam sair para trabalhar, mas muitas outras estão conseguindo ficar isoladas em casa, e mesmo aquelas que saem para trabalhar percebem o grau de isolamento social que a gente vive hoje, mesmo trabalhando tem usado esse tempo para refletir, ou esse tempo tem provocado nela reflexões profundas. E essa parábola ela é muito propícia para isso, porque ela nos fala desses solos, ela nos fala de como esse solo interage com a semente. Para mim, esse é o principal momento dessa parábola, a relação, a interação entre solo e semente. Como que isso se dá na nossa vida? E essa é a nossa reflexão de hoje, né? Ao olhar, sob o olhar da parábola do semeador, refletir sobre as oportunidades da nossa vida. O que fazemos com elas? Não o que fizemos. O passado é o que estamos tendo hoje, agora. E o que pretendemos fazer com aquelas que virão. Vou começar falando da principal figura da parábola, porque se para mim o principal objetivo hoje aqui é falar da interação semente-solo, eu não posso fazer isso sem entender o principal elemento dessa parábola, que é o semeador. Essa parábola, num primeiro momento, ela parece cheia de inconsistência, porque ela começa assim:
e o semeador saiu a semear. Ora, nesse momento, Jesus já está querendo dizer o seguinte, olha, o semeador, ele não arrenda o trabalho. O semeador, ele não contrata alguém para fazer o trabalho dele. Ele é o semeador e ele assume a tarefa de semear. Portanto, o Senhor da vida, Deus, nosso Criador, Pai, Mãe de todos nós, ele não arrenda a tarefa de semear. A gente vai ver mais adiante que nós podemos ser o veículo da semente. Nós podemos, muitas das vezes, ser a própria semente para o outro. Mas o semeador é Deus. Porque o semeador sai a semear, ele não arrenda. Quando a gente vai olhar na doutrina espírita, né, e vai entender, logo no início, quando Kardec vai abordar os espíritos sobre Deus, e ali a gente vai ver que há leis que regem todo o universo, a gente vai concluir que não há nada que aconteça em nossas vidas que não esteja no cabimento da lei. Não quer dizer que aqueles, ou mesmo nós que geramos, não vamos lidar com as consequências dos atos. Porém, tudo, absolutamente tudo, está dentro do cabimento da lei, na lógica do progresso dos indivíduos. Então, essa é a primeira reflexão que a gente pode fazer quando a gente olha para esse semeador. É entender que não há nada em nossas vidas que não esteja sob o comando da lei de Deus, que não esteja sob a ação do semeador, porque o semeador saiu a semear. É ele, não é outro. O outro ponto interessante nessa parábola vem logo a seguir. Ele fala assim, e o semeador saiu a semear, e ao semear, as sementes caíram de sua mão. Aí você fala, peraí, o semeador sai a semear e a semente cai? Sim. É exatamente nessa imagem, é importante a gente lembrar que Jesus estava falando para homens que estavam profundamente acostumados com o ciclo da natureza. Sabiam como funciona o ciclo da natureza. E eles sabiam que para você plantar uma semente, que é algo, principalmente naquela época, de muito valor, você escolhia o terreno. Você preparava o terreno. Então chocava eles dizer o seguinte, o semeador saiu e a semente está caindo da mão dele? Ele não olhou o terreno, não preparou, não arou a terra e botou ali a semente? Não. E aí, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte, todos os terrenos, todos os solos, todos os corações, todas as vidas são importantes para o Senhor da vida. Não há distinção, não há privilégio na lei de Deus. Não há filho mais querido, não há povo mais querido, não há espírito mais querido. O Espírito de Jesus não é mais querido para o Criador do que o meu espírito ou de qualquer um de nós que assiste essa reflexão, ou que me acompanha nessa reflexão. Todos os filhos, do mais simples ao mais evoluído, intelectual e moralmente, são importantes e são cuidados pelo Pai, a ponto de merecerem de forma incessante e sem julgamento oportunidades. O julgamento quem faz somos nós. Um outro ponto importante também nesse primeiro trecho é mostrar que o semeador não espera o chamado. Porque você não tem ali, olha, o dono daquela terra falou, ô semeador, vem aqui, bota uma semente aqui que essa terra está boa. Não. As sementes, na imagem das oportunidades, elas são colocadas e são dadas a todos. Mesmo que aquele terreno não esteja ainda, ou decida ainda não receber ou não acolher aquela semente. As oportunidades, elas são constantes, elas são
contínuas e elas são para todos. Não há distinção na lei, na relação homem, criador, que distingue e que diga assim, não, para esse terreno aqui, que é meu terreno predileto, eu vou dar muitas sementes. Para esse aqui, que é o terreno feio, eu não vou dar semente nenhuma. E aí vem a quarta reflexão, quando ele novamente diz, o semeador saiu a semear e em semeando as sementes caíam de sua mão. Não há semente boa nem semente ruim. Todas as sementes são frutificáveis. Todas as sementes são frutificáveis. Que esse é uma outra coisa na nossa cabeça, né? Por que Deus deu isso aqui, né, com perdão da palavra, né, como se Deus desse algo? Mas por que Deus deu isso aqui para fulano e para ciclano deu aquilo? Por que essa oportunidade aqui é tão boa para um e essa oportunidade é tão dura para outro? Todas as sementes são frutificáveis, porque todas elas provêm do Senhor da vida. Ele sai a semear. Então, o primeiro ponto que a gente precisa, ou os primeiros pontos, né, que a gente precisa entender nessa parábola para poder chegar na relação semente-solo, é a figura do semeador. E esses 4 pontos que eu trouxe aqui. Primeiro, ele não arrenda o trabalho. Ele não espera o chamado. Ele não escolhe terreno que vai receber essa ou aquela semente. E não tem semente boa e semente ruim. Todas as sementes são frutificáveis. Na doutrina espírita, a gente vê os espíritos falando para Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, questões 132 e questão 1009, que são importantes para que a gente entenda essa metáfora do processo de aprendizado nosso, né? Porque é isso que essa parábola trata do nosso processo de aprendizado, de como a gente lida com as oportunidades que vão gerar o nosso progresso intelecto-moral. Lá, os espíritos vão dizer a Kardec, olha, todos vocês, todos os seres do universo, são criados simples e ignorantes. Essa não é nem a 132 e nem a 1009, essa é a 542, 543. Leiam as questões lá do Livro dos Espíritos e depois me corrijam. Todos os seres são criados simples e ignorantes, ou seja, simples na sua forma mais simples e ausente de qualquer tipo de conhecimento. E aí, completados pela 1006 e a 1009. E todos os seres têm a irresistível necessidade de sair do estado de inferioridade e alcançar o estado de espírito feliz. E aí vai concluir Paulo de maneira belíssima na questão 1009. O destino da humanidade é gravitar em torno da divindade. Portanto, na 1032, o objetivo da encarnação é nos fazer progredir. Então, dessas 3, 4 questões aqui citadas, no contexto da doutrina espírita, nós conseguimos entender que todas as situações da nossa vida, todas elas, absolutamente todas, elas têm como objetivo nos levar ao progresso, nos levar a progredir. Ou, usando as palavras da parábola, a frutificar, a dar frutos por 30, por 60, por 100. Esse é o objetivo da encarnação única e o objetivo da sequência de encarnações. Quando Paulo fala de maneira belíssima, na resposta à questão 1009, de que o objetivo da humanidade é gravitar em torno da divindade, é semelhante ao que Jesus disse, o Pai e eu somos um. Ele não estava querendo dizer que ele era Deus, ele estava querendo dizer o seguinte, eu já atingi um estágio tal que eu gravito em torno da divindade.
Essa imagem é de uma beleza sem igual. Às vezes eu fico parado só imaginando a cena. Gravitar em torno da divindade, né? Como a divindade um sol que pela sua força gravitacional atrai os planetas e faz com que eles orbitem de maneira extremamente harmoniosa em torno daquele sol, na força da gravidade. Ou seja, os espíritos comungam com Deus, comungam das leis naturais e divinas, comungam do destino da humanidade, compreendem. Por isso que os espíritos vão, na falta de melhor palavra, dizer, esses espíritos enxergam, veem a Deus. Não vê no sentido como a gente entende, mas vê no sentido amplo e profundo de compreender a magnitude das leis. Compreender o processo do semeador que sai a semear e que dá a oportunidade infindas para todos. Dito isso com relação ao semeador, vamos começar a entrar na relação solo-semente. O que é a semente? Como já adiantei aqui, a semente são as oportunidades. Absolutamente tudo que me acontece, ou melhor dizendo, todas as coisas em que eu aconteço, porque com o esclarecimento da doutrina espírita, a gente percebe que não são as coisas que me acontecem, sou eu que aconteço as coisas. A doutrina espírita vai me esclarecer que a minha vida é totalmente customizada. A minha vida, a vida de cada um de nós é customizada para o meu processo evolutivo, ou para o processo evolutivo de cada um de nós. A minha vida não é igual à vida do Bira. A vida dele foi customizada para as necessidades dele, assim como a minha para as minhas. Logo, as oportunidades que me são dadas pelo semeador são para fazer desabrochar todos aqueles planos, todas aquelas estratégias, todas aquelas qualidades, virtudes que foram debatidas antes no meu plano reencarnatório. Todas as oportunidades que me chegam têm a finalidade de fazer frutificar em mim as minhas potencialidades. Desenvolver o meu intelecto e o meu moral. Por isso não são as coisas que me acontecem, sou eu que aconteço as coisas. As coisas são o externo. Eu sou o interno, eu sou o ser que movimenta as coisas. Se eu não tivesse ali, não teria a coisa. Ou as coisas, ou os acontecimentos. Eles só existem porque eu existo. Isso também mostra a grandeza e o cuidado do semeador com cada um de nós. E aí eu pergunto, alguém aqui já conseguiu ver ou observar um processo de crescimento sem desafio? De um modo geral, não, né? Se uma criança que começa a aprender as operações básicas se dá por contente nessas operações básicas, acabou o processo dela. Se a criança que hoje chega ali, aprendeu as operações básicas, e aí no ano seguinte, bom, agora você vai aprender a tal da equação de primeiro grau, quem é X? Aquela época a gente entrava em desespero, meu Deus, quem é X? E aí depois que eu descobri quem é X, a professora falou, agora a gente tem que descobrir quem é X e quem é Y. Aí você, meu Deus do céu, quem é X e quem é Y? E quando ficou fácil descobrir quem era X e quem é Y, ela disse assim, agora você vai descobrir quem é X ao quadrado, quem é Y, quem é A e quem é B. Esses são, assim como na matemática são os desafios que nos levaram adiante, na vida são os desafios que vão nos tirar da zona de conforto. E aí, quanto mais consciente de mim mesmo, das minhas próprias necessidades, quanto mais consciente dos meus limites, mais eu vou enxergar as oportunidades.
e mais eu vou perceber aquilo que eu comentei um tempo atrás, no iniciozinho da reflexão. Nós não somos seres binários. Porque aí já começa a entrar no solo, na interação semente-solo. Nós não somos seres binários. Nós não somos ou bons ou maus, ou certos ou errados, luz ou sombra. Nós somos uma mistura disso tudo. Tem situações em que nós recebemos a semente e usamos como grandes oportunidades e fazemos frutificar muito. Ou alguma coisa. Tem situações em que nosso terreno, conquanto fértil, porque consegue nascer espinheiro, então o terreno dos espinheiros é um terreno fértil. Lembra um pouco, às vezes, Paulo, no início, antes da sua conversão, antes de ele encontrar Jesus, na estrada de Damasco? Conquanto o terreno seja fértil, ele sufoca a semente. Ele não deixa que a oportunidade surja. Ele não deixa que a oportunidade se desenvolva. Porque é tão crítico o olhar sobre aquela oportunidade, são tantos as regras que têm que ser seguidas, é tanto apego às questões materiais que eu quero que cresçam na minha vida, que eu não dou espaço para aquela oportunidade. Às vezes eu sou aquele terreno cheio de pedras, que tem uma camada fininha de areia. E aí chega uma oportunidade e eu fico super empolgado com essa oportunidade. Dura uma semana, 2 semanas, 3 meses e depois ela vai embora diante da primeira dificuldade. Tem gente que é assim com livro. Eu tenho um amigo que, se você for na casa, você não precisa comprar livro, você vai na casa dele e pega. O livro que lançou, vai lá e pega, porque tem. Tem o livro, você vai chegar lá, pilhas e mais pilhas de livros. Eu falo, você já leu? Ele falou, eu li os 2 primeiros capítulos de todos. Ah, mas depois o livro começou a ficar muito chato, eu fui para o outro. Esse aí é o meu amigo terreno pedregoso. Surge a primeira dificuldade, não, chega, deixa ele, agora vou para outro que é mais fácil. Assim nas relações humanas, assim nas relações amorosas, de trabalho, assim nos desafios. Não é por outro motivo que muitas vezes a gente vai ouvir os espíritos falarem de disciplina, disciplina, disciplina. Não é por outro motivo que a gente vai ouvir, às vezes, os espíritos falarem o seguinte: para essa pessoa que, se poder ser, para que nós espíritos possamos contar com essa pessoa como um tarefeiro mesmo, a gente precisa de um período de tempo para que ela realmente passe por um ciclo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai variar de acordo com o espírito às vezes. Tem uns que vão querer mais tempo para dizer o seguinte, não, realmente essa pessoa persevera. Tem muitos momentos que nós somos assim. Às vezes, quando a gente entra na casa espírita, começa a ver aquela montoeira de trabalho, aí tem quentinha durante a semana, tem o trabalho mediúnico, e aí tem o passe da reunião pública, e aí tem a rocinha, e aí tem o bazar, e eu me engajo em tudo. 4 meses depois eu estou me sentindo sufocado, não estou dando conta. A casa espírita está sugando demais de mim. Esse muitas das vezes é o terreno de pedras, com pouca areia. E tem vezes em que nós somos aquele trecho de terra à beira do caminho. Ou seja, a oportunidade chega, a semente é colocada, ela está ali do meu lado, gritando, e eu nem sequer vejo. Seja porque eu estou tão preocupado com outra coisa, que eu não consigo nem olhar. Naquelas frases de caminhão, aqueles ditados populares, né, que falam lá, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Acho que todo mundo em algum momento da vida já ouviu isso. É a mais pura verdade. Às vezes uma determinada situação se encerra e eu fico batendo naquela tecla porque eu quero voltar naquela coisa que acabou,
E aqui do lado tem uma oportunidade incrível pulando à minha frente, para desdobrar novos horizontes, para desdobrar novas oportunidades, novas tarefas, enfim. Mas eu não consigo enxergar, porque meu olhar está tão fixo ali. Logo, esses 4 solos apresentados por Jesus, 4, eles são solos nossos. É a forma como nós recebemos a semente. É a forma como nós diariamente recebemos as oportunidades que nos chegam. Só que aí vem uma reflexão. A gente falou de 4 terrenos, não é isso? Aquele à beira do caminho, em que sequer se olha. Aquele de pedras, com pouca camada de terra. Aquele fértil, mas cheio de espinheiro. E o bom terreno. O bom terreno, ótimo. Mas os outros 3, o que eu preciso fazer? E aí sou eu. Aí sou eu. Aí não é o semeador. O que eu preciso fazer nesses 3 terrenos para que as sementes frutifiquem? Essa pergunta é difícil de responder porque muitos de nós perdemos as conexões dos processos naturais, né? Outro dia eu brincando com o meu, remotamente, né, via Zoom, com o meu afilhado, ele estava me mostrando um aplicativo de plantar plantas. Então ele estava aprendendo a plantar planta no aplicativo. No aplicativo ele trabalhava a terra, botava o adubo, cavava a terra, jogava a sementinha e todo dia ele ia botando a aguinha para no aplicativo a planta surgir, né? E eu implicando com a minha irmã, dizendo, vem cá, compra um pedacinho de terra, vou levar um vaso para esse garoto, para que ele plante no real e veja no real a planta crescer. Mas o que a gente precisa fazer com a terra? A gente precisa arar a terra. A gente precisa remover os espinheiros da terra. A gente precisa pegar aquelas pedras, tirar ela do caminho, botar substrato, afofar o leito da terra, deixar a terra se misturar para poder botar semente. Eu preciso olhar aquele terreno que está a caminho, que está ao lado do caminho, e olhar para ele. Porque às vezes ali não tem nem terra, ali é um pedaço de pedra. Eu vou ter que cavucar, eu vou ter que tirar aquelas pedras todas, eu vou ter que afofar aquele terreno, eu vou ter que trazer terra de outro terreno para botar ali. E essa é a parte que nos cabe na parábola do semeador. Trabalhar o terreno do nosso coração. Trabalhar o terreno do nosso coração. Porque é aí que eu vou receber cada semente. É com a mansuetude sendo trabalhada, é com a paciência sendo trabalhada, que eu vou conseguir preparar cada um dos solos portas adentro de minha alma. Como uma amiga querida aqui da casa sempre fala, portas adentro da nossa alma. É aí que eu vou conseguir trabalhar o terreno. E esse papel é meu, esse papel não é do semeador. O semeador me dá infinitas oportunidades e vai continuar me dando. Mas a preparação do terreno é minha. Emmanuel vai dizer que não há educação de pensamento sem educação de sentimento. Não há educação de pensamento sem educação de sentimento. E a gente pensa exatamente o contrário. Muitas das vezes a gente quer fugir da relação com o outro, porque a relação com o outro é educar sentimentos, achando que eu tenho que primeiro educar meu pensamento. Achando que primeiro eu tenho que intelectualizar o perdão da ofensa para depois conseguir pôr em prática. Eu primeiro tenho que sentir a necessidade para aí eu conseguir racionalizar algo. Eu posso fazer todo o exercício mental, à vontade. Mas se eu não tiver a base do sentimento, ele não vai ser sincero.
E arar o terreno dói. Arar o terreno, mexer, tirar os espinheiros que sufocam as oportunidades, dói. A analogia é linda se a gente tivesse mais acostumado, né? Você vai pegar aquele terreno ali todo duro, com aquela montoeira de ervazinha daninha que está ali por cima, só rasteira. E aí eu vou pegar e vou rasgar esse terreno. Para que o terreno respire. Para que eu tire essas ervas daninhas. Para que novas sementes possam cair ali e frutificar. Só que é um processo e nós hoje estamos acostumados com o imediatismo. É engraçado, né? Eu tenho amigos, e às vezes eu também faço isso. Eu mando um WhatsApp para dizer à pessoa que eu mandei um e-mail. Ou quando eu quero ser mais imediato, eu ligo para a pessoa para pedir para que ela olhe o WhatsApp que está pedindo para olhar o e-mail. Olha a ansiedade agindo nesses tempos de imediatismo. E aí, outro dia, vendo no YouTube uma palestra do Marcel Sotomayor, que escreveu As Muitas Vidas de Chico Xavier, e ele relatando casos, né, que ele... Na verdade, foi uma conversa dele com o André Trigueiro. E aí ele, em determinado momento, começa a relatar uma série de casos que ele presenciou do Chico e que ele não contou no livro. E aí ele falando sobre como o Chico prezava as cartas que ele trocava com alguns amigos mais próximos. E aí eu fiquei viajando, né? Hoje em dia, as nossas conversas são imediatas. Isso é muito bom, é muito bom. Não quero viver um saudosismo e dizer que o progresso não é benéfico. Sim, é muito bom. Porém, a gente perdeu essa noção de ter o cuidado em escrever uma carta, para que o outro entenda, o tempo para que ela chegue, para que o outro receba, leia, pense e responda. É tudo imediato. A gente perdeu o ciclo da plantação. No Evangelho de Marcos, capítulo 4 ou capítulo 8, novamente, leiam o Evangelho todo, depois me corrijam, tem uma passagem que Jesus diz assim: em a natureza, a natureza de forma autônoma, a terra de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão dentro da espiga. A terra de forma autônoma frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão dentro da espiga. De que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, calma, é um processo. Você primeiro vai ter que trabalhar a terra. Trabalha a terra, revolve ela, faz com que ela volte a ficar fértil. Aduba, bota o substrato, rega, deixa as minhocas voltarem para a terra. A semente, ela vem do semeador. E o semeador sai a semear. É incessante esse processo. A semente vai chegar. E, em chegando, a minha terra estando preparada, ela vai acolhê-la. E aí, primeiro o ramo, depois a espiga, e depois o grão dentro do ramo. Leva tempo o processo. E é isso que a gente precisa entender, ou voltar a entender. Arar a terra é um movimento que gera dor grande parte das vezes. Porém, a dor também é parte desse processo, porque é ela que me mostra que tem algo errado nessa minha relação com o semeador, que tem algo errado nessa minha relação com a vida. E é observando ela, a dor, fruto do arar da terra, que eu vou perceber o que essa terra precisa. A gente gosta muito de olhar para Paulo, o apóstolo, e é uma das minhas figuras prediletas, se não a predileta, a obra-prima de Chico Xavier, dos mais de 400 livros dele, para mim é Paulo Estevão. Perdi a conta, acho que já foram umas 5 vezes lendo esse livro, e está na hora de ler a 6ª. Mas a gente esquece que Paulo passou
A gente olha para Paulo e vê aquela fortaleza de propósitos, aquele homem que, mesmo diante das situações mais duras, se mantém firme no ideal de divulgar a mensagem de Jesus. Mas a gente esquece que ele ficou mais de 1000 dias, mais de 3 anos, no deserto, com um casal de amigos. Ele e um casal de amigos, mais de 1000 dias num deserto, em que ele fazia as coisas básicas. Ele, que foi um homem preparado para ser líder do seu povo, estava arando a terra, fazendo trabalhos manuais, aprendendo a arte de ser tecelão, o que mais adiante serviu para ele de sustento da vida, trabalhando a humildade, porque ele, que era para ser líder do seu povo, agora não era, no olhar desse povo, ninguém, trabalhando a confiança no semeador, ou naquele que era o veículo do semeador, Jesus, que apareceu para ele na estrada de Damasco. E durante 1000 dias ele ficou ali arando o terreno, preparando esse terreno. E quando ele dali sai e vai para a casa do caminho, vai encontrar novamente Pedro, Tiago e os outros, e começa o seu trabalho de missionário, de divulgador, as oportunidades começam a chegar. As sementes começam a chegar. E se hoje a gente tem o fruto daquela ação dele multiplicada por 1000, por milhão, é porque ele preparou o terreno. É porque ele arou a terra, num processo que levou tempo. E às vezes a gente, porque chegou a dor, mostrou o problema, a gente quer no dia seguinte ter tudo resolvido. Portanto, meus amigos, para que a gente possa encerrar, porque o nosso tempo chega ao fim, nessa nossa reflexão, o que eu mais gosto quando leio a parábola do semeador, e tenho certeza, eu a leio pelo menos uma vez por semana, em voz alta, é que as oportunidades são incessantes. O semeador saiu a semear. Quem semeia é o Senhor da vida. É Ele que semeia e que escolhe a semente para cada um de nós. Para cada um de nós. Cabe a mim, cabe a você arar o terreno. Mas com a convicção, com a certeza de que ao acordar no dia de amanhã, novas oportunidades surgirão. Novas oportunidades. Mesmo nesse tempo de isolamento e de pandemia. Mesmo sozinho na minha casa. Se eu atentar, eu vou encontrar várias oportunidades. Para arar o meu terreno, mas consciente, se já me encontro, também para me oferecer de veículo para a semente. Esse talvez seja um dos momentos mais bonitos, aonde a gente pode sair da nossa dor, como está lá no Cristo Consolador, o Espírito de Verdade, quando ele diz: muito me é caro aquele espírito que, no seu processo de dor, consegue olhar pelo outro. Então, é muito bonito também quando a gente, mesmo arando a nossa terra, mesmo descobrindo a nossa dor, encontra força e inspiração para se oferecer de veículo para o semeador. Porque nós também podemos ser veículo do semeador. O semeador é ele, mas a gente pode ser aquele veículo que leva a palavra de esperança, que leva estímulo àquele que está em um momento de dificuldade, que estende a mão para aquele que tem fome, o remédio para o doente, a palavra de consolo para o desanimado. Que saibamos diariamente receber a semente que o nosso semeador derrama sobre nós. Que a paz de Jesus fique conosco agora e sempre.
Obrigado, Gustavo. Muita coisa a semear, que foi o tema da exposição. Vamos buscar essa compreensão que no início foi trazido por Jesus para todos nós. Vamos cultivar, vamos ter compreensão. Sabemos que estamos em crescimento. Vamos amparar uns aos outros nesse momento que estamos passando. E vamos pedir a Deus que possamos, Senhor, entender, crescer, amar uns aos outros. Em vez da angústia, vamos ter esperanças por mundos melhores. Estamos dedicados nessa troca, nesta compreensão. Agradecemos a esta casa, a espiritualidade que nos ajuda com tudo isso. E vamos buscar momentos melhores, nos fortalecendo através da doutrina, através do amor, através do próximo. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que estejamos sempre juntos, unidos, buscando dias melhores, que com certeza virão. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para encerrar essa nossa reunião da manhã de hoje. Bom dia a todos, boa semana e obrigado.